As cores que eu utilizo é amarelo pele, jatobá, marrom, palha e branco. Caso eu não tenha palha, eu posso sim estar utilizando somente o branco, tá bom? Para a base, eu utilizo essa mistura, o amarelo pele. No caso aqui, é o amarelo pêssego. Eu preencho toda a pele, utilizo aqui um pincel da Condor, né? E eu acredito que esse aqui seja o número 8. Com a cor jatobá, você venha fazendo as divisórias. Sempre observando que um está por cima do outro, então geralmente a parte que fica atrás é que vai ser mais escura, né? Que no caso aí é a sombra. Deixa o seu risco bem visível para que você não possa ficar perdida na hora de sua pintura. Com o próprio jatobá eu venho fazendo aqui, ó, as marcações do dedinho, as divisórias, né? Aqui bem que no meio tem uma curvinha, então eu vou trabalhando dessa forma. Contorno e já vou esfumando. Com a cor palha eu vou fazendo a claridade, né? No caso a luz. Olha, esse pincel aqui é o número 4 da Condor, lixado, tá? Eu compro ele lixo em casa, para não ficar muito curto, né? Porque ele já tá velhinho assim. Nessa parte aqui é escuro, então aqui é claro. Ele tá por trás, então ele vai ser mais escuro, né? Por ele ter sombra, né? Essa perna tá fazendo sombra na outra parte. Pelo fato da minha tinta já ter branco, eu acabo não utilizando muito branco. Só para algumas áreas. Eu vou fazer aqui aquele ossinho, né, que nós temos no pé. Coloca a tinta, dá uma misturadinha, vem com o outro lado e coloca um pontinho aqui, né? Aqui também. Se aqui tem sombra, então aqui eu venho com um pouquinho de luz. Essa formação assim de escuro e claro dá a impressão de profundidade, né? Ou divisória. Trabalho sempre com a tinta assim um pouco mais mole, né? Não muito dura, aqui o seu acabamento fica bem melhor. Fica uma pintura mais leve, né? Dá um pouco mais de volume aqui nessa parte, né? E também bem aqui abaixo é que fica o pescocinho, é um espaço bem pequeno, por isso que eu sempre trabalho com pincel menores, tá? Vem aí você vem com uma pitadinha de jatobá, bem no cantinho, e só dá uma leve escurecida, porque o espaço é pequeno e não há necessidade de muita tinta. Então, agora, o que eu venho fazendo? O rostinho tá por debaixo da mãozinha, então, como o espaço aqui é maior, eu vou utilizar um pincel maior. Venho aqui com o meu pincel maior e preencho, eu preencho tudo, tá? De tinta não tem problema. Venho aqui com o jatobá, um pouquinho de jatobá, vamos fazer as áreas de sombra ao redor da chupeta. Se você tiver dificuldade, trabalha com um pincel menor. Então, aqui eu venho com a tinta somente do lado do pincel. Eu venho aqui ao redor do nariz, tá? Aqui ao redor do olho. E ao redor. Eu faço isso dessa forma, de uma vez,
para otimizar o meu tempo. Mas se você tiver dificuldade, faça parte por parte. Ó. Aqui, bem aqui acima, eu vou deixar já a marcação da minha sobrancelha. E vou escurecer aqui próximo à franja. Eu fazendo as áreas de sombra aqui. Com a minha cor palha, eu vou aqui iluminar. Fazer a área de luz, né? Ó, aqui na bochecha, no nariz, aqui nessa parte, daqui do nariz pra cima. Aqui vamos dar uma iluminada. Se você achar a cor muito escura, adicione mais branco aí na sua tinta amarelo pele, tá? Que é amarelo pêssego agora, né, que chama. Mas aí eu venho misturando, sempre respeitando a área de sombra para não tirar totalmente, tá? Com o jatobá eu venho aqui, ó, e faço uma meia lua aqui. Aqui é só um pouquinho, porque ela tá deitada, né? Essa bebezinha tá deitada. Então, não há muito espaço para mim fazer aqui. Então, você coloca só um pouquinho. E a gente ilumina aqui. Formato de círculo. Não deixa bem assim um círculo definido, não. Vai desmanchando assim, ó, nas bordas. Você já pode vir aqui com o seu rosé e fazer aqui a bochechinha, né? O rosadinho aqui, ó. Formato de meia lua também, assim, nesse movimento. Aqui, como o espaço é menor, então, dessa forma. Com um pincel menor, eu venho aqui preenchendo a mãozinha. Você não precisa trabalhar necessariamente com o pincel que eu estou utilizando. Isso aqui é apenas uma sugestão. Trabalhe com o pincel que você tenha domínio, que você já tenha costume, tá bom? Porque eu posso indicar um pincel para você e você for fazer um trabalho, como você nunca fez utilizando esses pincéis, então pode ser que você possa ter algum tipo de dificuldade. Aqui próximo aqui eu vou fazer uma sombra. Com um pouquinho de tinta no pincel, eu tiro o excesso de um lado. Eu venho aqui com o pincel em pé, contorno aqui. Essa cor aqui é jatobá. E eu venho fazendo aqui a luz, né? Dando claridade aqui com a cor palha. Você pode estar trabalhando aí com salmão bebê, tá? Existem outras cores aí que você pode estar trabalhando. Não necessariamente essa cor aqui. Tô trabalhando com essa porque eu tenho o hábito de trabalhar com ela. Sempre que precisa, você vem aqui, ó, fazendo essa iluminação aqui em cima, porque à medida que a tinta vai secando, ela vai escurecendo, né? Sempre reforça a sua área de luz. Eu venho aqui, né, conforme ela deu uma secada, então agora eu venho aqui fazendo em algumas partes luzes. Aqui tá atrás, então ela não vai adquirir muita luz, né? Então, eu coloco um pouquinho apenas. Aqui, ó, eu vou colocar um pinguinho bem aqui no meio, que é pra dar volume, sem misturar muito. Eu venho aqui com um pinguinho de jatobá, bem pouquinho, e vou fazer essas 3 covinhas aqui. Caso você tenha dificuldade, você pode estar utilizando aí o pincel filete para isso. Com a cor jatobá, um pouco diluída aqui, ó, eu fiz peguei só um pouquinho e diluí, tiro o excesso no paninho, limpo o pincel, aí você com o pincel limpo você vem e pega um pouco. E assim ela não vai vir grossa, né? Aí eu venho aqui, ó, e vou fazendo o narizinho, ó. Sempre eu falo pra você que deixa um risco aparente. Ó. Aqui é só a primeira sombra, tá? Que tô trabalhando. Aqui eu vou vir com um pouco cantinho da boca.
Eu posso vir reforçando aqui a área dos olhos, tá? Vou fazer aqui, ó, esse contorno. Reforço aqui com um pouquinho de palha essa área aqui. Tenha calma, paciência. Vai dar tudo certo. Coloque e dê uma leve misturadinha, ó. Pra lá e pra cá. Se você fizer assim com esse pincel, você vai estragar a ponta dele. Com a cor marrom, eu vou fazer os contornos. Eu pego um pouco de tinta aqui. Mergulho meu pincel dentro da água. Essa é a quantidade aqui, ó. Você vai aqui fazendo, ó. Mergulho aqui e vou misturando, ó. Para que você, ó, nesse ponto aqui tá bom, ó. Agora você limpa o seu pincel, porque ele está bem, a cerda dele absorveu bem a tinta, né? Então, se você utilizar da forma que ele se encontra, você irá correr o risco de os seus traços ficar muito largo, né? Muito grosso, não vai ficar fininho. Eu vou pegar a tinta, meu pincel tá limpinho, né? Contornando aqui essa área, dando profundidade. Um pouquinho a tinta no pincel e você vem aqui. Pegar um pincel maior, que é mais fácil para esfumar. Eu venho com a cor palha aqui no meio, dou uma diluída nela aqui, ó. Eu venho com jatobá aqui nessa parte, faço uma covinha bem aqui. Venho com a cor palha e coloco aqui, como aqui é escuro, então aqui tem que vir claro, que é para dar aquela divisória, né? Agora eu venho fazendo o contorno aqui da parte do rosto, da mãozinha. A tinta marrom tá diluída. Dou uma reforçadinha aqui, tá? Aqui da mesma forma, com a mesma tinta marrom diluída. Não é para diluir muito, tá? Ah, esqueci de fazer a orelhinha, né? Na orelhinha da mesma forma, para a base eu uso o amarelo pele. Com um pouquinho de jatobá eu faço a cavidade da orelhinha e a divisória. Aqui vamos dar uma clareada aqui nessa parte e venho aqui com marrom fazendo a cavinha da orelha. Se for preciso, retoque as áreas de sombra. Agora, para mim dar volume à minha bochecha, eu venho com um pouquinho de branco, centralizo ela aqui e misturo. Venho com um pinguinho
somente um pouquinho e pinga aqui no meio. Assim, bem aqui no meio. Posso pegar essa sujeirinha aqui e jogar aqui, ó, nesse sentido aqui pra cima. Aqui, ó, passo um pouquinho aqui também e venho reforçando a área de luz, mas olha, bem pouquinho, olha. E assim fica a nossa pele. Caso você queira uma bochecha mais rosada, você pode estar adicionando aí um pouco de rosa antigo.